Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós e que nós tenhamos no nosso coração sempre o desejo de adorarmos o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco aqui no templo, louvando a Deus conosco, cultuando ao Senhor. Mas também queremos dar boas-vindas àqueles que nos acompanham pelo Face, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, canal da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-lo tremendamente mais uma vez. Eu quero ler a palavra de Deus, depois nós vamos orar e passar a palavra ao nosso ministério de adoração e louvor, para que nos conduza no momento de adoração. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Amém? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui em adoração. Que a Tua palavra, o Senhor, tenha livre acesso em nossos corações, em nossas mentes, e que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, possa falar conosco, ó Senhor. Que os nossos ouvidos e corações e mente possam aprender da Tua palavra. Que sejamos, ó Pai, como o salmista, e orar e pedir ao Senhor, para que nós possamos estar no seu templo todos os dias, para aprender de Ti, para poder, ó Deus, nesse aprendizado, caminhar na Tua presença, junto naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa, Senhor, cada um de nós que estaremos participando deste culto. Mais uma vez eu te peço, receba, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Boa noite e a paz do Senhor também para você que nos assiste, nos acompanha agora na live. Que o Espírito de Deus, possa estar trazendo alegria aos corações, renovando as nossas forças. E assim como diz o profeta Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tem tudo a ver com o cântico que estaremos cantando agora. Sou feliz, Jesus é a paz que excede todo o entendimento. Embora as aflições deste mundo chegam até nós, vêm nos afligir, os problemas chegam à nossa casa, mas Jesus é maior. E Ele é a paz que excede todo o entendimento e nos capacita a prosseguirmos no caminho. Feliz em Cristo, que assim possamos prosseguir, feliz em Jesus Cristo.
não importando qual a situação, mas sabendo, mas crendo que Deus tem o controle das nossas vidas e que nele, somente nele, devemos confiar, porque só em Jesus a vida eterna, só em Jesus a vida em abundância, só em Jesus há salvação, e nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo. Convido a igreja a se colocar de pé e vamos estar adorando ao Senhor. Sou feliz com Jesus, independente das circunstâncias, sou feliz com Jesus. Adoremos ao Senhor com palmas. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, oh, me ser igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador,
em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quantas vezes na nossa vida passamos por momentos de dúvidas, medos. A canção que estaremos cantando, ela nos faz lembrar de uma passagem de Jesus com Pedro. Quando Pedro vê Jesus andar sobre as águas e pede Jesus para que deixe ele ir até ele, ao encontro dele. E aí quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele percebe aquilo, gente, eu sou sobre as águas, mas o seu coração teme. E ele começa a afundar. E ele estende as mãos. Jesus estende as mãos dele, puxa Pedro e o segura. Muitas das vezes na nossa vida nós estamos assim, né? Estamos afundando, mas é só erguermos as mãos. A mão de Deus, ela está estendida para nós. Jesus é o nosso socorro. Jesus é o nosso refúgio, é a nossa salvação. E é Ele quem nos ergue, é Ele quem nos levanta. Então, se a tempestade vem, se as lutas vêm, parece nos sucumbir, olhemos para o céu, olhemos para Jesus, olhemos para cima. Porque quanto mais olharmos para o nosso problema, nós estaremos olhando para baixo e não veremos solução. Mas a solução na nossa vida é Cristo. Se o medo te aflige, se o medo te faz parar, lembre-se de uma coisa: em Cristo somos mais do que vencedores. Jesus, ele venceu o que é de mais terrível, que é a morte. Ele venceu, ele ressuscitou, para que também no grande dia aqueles que morreram em Cristo também ressuscitassem para a vida eterna. Jesus nos prometeu vida e vida em abundância. Então, que possamos colocar, depositar, né, a nossa vida, os nossos anseios, os nossos sentimentos no Senhor Jesus. Se estamos tristes, abatidos, oremos ao Senhor. Se estamos felizes, oremos ao Senhor, porque é Ele quem sustenta os nossos passos, endireita os nossos caminhos. Aleluia. Cantemos ao Senhor. Tua voz me chama pelas águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em
sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me Pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, Por quê? pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro, por isso somos do Senhor e o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Podem se assentar, igreja. Estaremos saudando os aniversariantes da semana. Está aniversariando hoje, dia 30, né? A Giovana, a filha da Alexandra e do Elton, né? Está aniversariando hoje. Na terça-feira, dia 1º, a Suri estará aniversariando, né? Que Deus abençoe. E também, né, no dia 2, quem? Murilo também estará aniversariando essa semana. Parabéns, que Deus abençoe. No dia 2, né, Denise também estará aniversariando. Louvado seja o Deus eterno pela vida desses irmãos, né? E toda honra, toda glória ao Senhor, porque só o Senhor pode, né, nos acrescentar os dias, né? Nada nós podemos fazer, mas o Senhor é aquele que nos sustenta e que nos acrescenta os dias aqui na terra. Vamos continuar louvando o nosso Deus, declarando que Ele é o nosso lugar seguro. Nós temos dias ruins, temos dias maus, temos dias bons, mas em todos eles nós temos o nosso Deus, amém? Nosso refúgio, nossa fortaleza. Louvemos ao Senhor.
Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Amém? Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, eu sou povo, vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Veio o temporal, veio o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também Ele é soberano, Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Diga, Ele é meu lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Essa é uma verdade, irmãos, que precisa estar gravado em nossos corações. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias, no Salmo 137. Nós leremos todo o Salmo. Salmo 137. São 9 versículos que nós leremos nesta noite.
E o nosso tema, para essa noite é: como posso cantar se eu estou cativo? Como posso cantar se eu estou numa prisão? Como posso cantar se eu estou vivendo um momento de solidão na minha vida? Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uns dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Querido Deus, a tua palavra foi lida. Agora, ó Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração nesta noite. Que nós possamos ser, ó Deus, fiel dispenseiro da tua palavra. E que a tua palavra, ó Deus, tenha livre acesso em nossos corações. E que ela produza aquilo que ela pode produzir e aquilo que o Senhor deseja que ela produza. No nome de Jesus. Amém. Querido, Salmo 137, o salmista, ele nos apresenta uma lamentação. Este salmo foi escrito provavelmente durante o cativeiro na Babilônia. Nós podemos encontrar nas palavras do salmista uma dor, nós encontramos na palavra do salmista desânimo durante este período. E aqueles que estavam cativos na Babilônia, eles não viam motivação, eles não viam vontade de cantar ao Senhor no lugar que representava a sua ruína, no lugar que representava o seu fracasso. Era um povo, como eu disse, que havia sido levado cativo. Eles estavam vivendo na Babilônia, eles estavam vivendo como escravos, eles estavam vivendo uma vida de desilusão, e eles não viam perspectiva nenhuma de poder voltar a Sião. Eles não viam motivação nenhuma para poder voltar ao templo para louvar e adorar ao Deus e louvar como eles faziam. E sabe, queridos irmãos, aqui eu quero aproveitar esse texto e dizer que muitas vezes, por causa de situações em que nós vivemos, também nós não temos ou não nos sentimos motivados a louvar a Deus, como que o louvor a Deus dependesse de circunstâncias, como se o louvor a Deus dependesse do local aonde nós estamos. Queridos, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aparentemente, pensando humanamente, eles teriam realmente motivo para estarem tristes, porque estavam longe da sua casa, eles estavam longe do aconchego do lar, eles estavam vivendo em uma prisão. Mas, irmãos, contudo, nós precisamos refletir nessa atitude, se realmente é justo muitas vezes nós cerrarmos a nossa boca e deixarmos de louvar a Deus por causa de problemas e de circunstâncias. Um escritor, ele afirmou o seguinte: as antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje.
e nem as antigas mágoas devem estragar o presente. Ou seja, nós precisamos entender que as antigas bênçãos que Deus nos cobriu não são suficientes para a vida de hoje. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ao mesmo tempo que as antigas mágoas, aquelas mágoas do passado, não devem estragar o nosso presente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos de nós, irmãos, vivemos de lembranças do passado. Isso quer dizer que muitas vezes, irmãos, nós contamos apenas as derrotas. Isso quer dizer, irmãos, que na nossa memória vem aquilo que não nos traz esperança, e que nós trazemos à nossa memória aquilo que nos causa tristeza. Aqueles homens, aquelas mulheres estavam cativos lá na Babilônia, e eles não tinham vontade nenhuma de cantar, de louvar ao Senhor. E esse texto, queridos irmãos, nos fala sobre a saudade que aqueles homens, que aquelas mulheres tinham da gloriosa Jerusalém. Jerusalém havia sido invadida, Jerusalém havia sido saqueada, Jerusalém havia sido totalmente destruída e queimada por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. O povo de Judá, por não ouvir a voz de Deus, o povo de Judá, por deixar-se corromper pela maldade, o povo judeu, por se deixar levar pelos os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos maliciosos, eles se deixam corromper de uma maneira espiritual, ou seja, eles não tinham mais aquela comunhão com o Deus que os havia escolhido e separado. Eles se deixaram corromper pelos costumes do povo da época. Aquele povo, queridos, eles se corromperam espiritualmente. Eles já não adoravam mais a Deus como deveriam adorar, conforme Deus determinou que eles deveriam ter feito. Quantas vezes este povo, eles foram avisados, quantas vezes eles foram alertados quanto ao perigo de se afastarem de Deus, quanto ao perigo de não ouvirem e andar nos caminhos de Deus. Não foi nenhuma nem duas vezes. Deus envia, queridos, ao longo do tempo, homens, profetas, sacerdotes, para que nos alertem, e com aquele povo não foi diferente, como também não é diferente nos dias de hoje. Quantos pastores, quantas mensagens edificantes nós ouvimos, quantos pastores nos falam a respeito da palavra de Deus, quando ele diz: queridos ouvintes, ouçam o que a palavra de Deus diz, ande no meu caminho e ser perfeito. Se não ouvirdes a minha voz, olha quantos alertas, irmãos, a palavra de Deus tem para nós. Mas parece, queridos, como Paulo disse, que nós estamos com comichões no ouvido, estamos com o ouvido inflamados, para que não possamos ouvir a voz de Deus. Pela manhã, Mateus falou a respeito do pecado, e ele sempre diz, na semana passada, diz nessa semana também, que não é Deus que se afasta de nós, mas são as nossas iniquidades, são os nossos pecados que nos afastam da presença de Deus. Aí nós achamos que Deus não nos ouve mais, nós achamos que Deus não quer nos abençoar mais. Mas leia lá o Isaías 59, versos 1, verso 2, você vai perceber que são as nossas iniquidades, são as nossas atitudes, são os nossos pecados que nos afastam da presença de Deus e faz com que as suas misericórdias não nos alcance. É desse jeito, meus irmãos, é dessa maneira. Aquele povo, por não ouvir a voz de Deus, aquele povo, por rejeitar a voz de Deus, por se deixar corromper moralmente falando, por se deixar corromper espiritualmente falando, eles foram levados cativos. Queridos, quantos de nós hoje também,
ao abandonarmos a palavra de Deus, as práticas que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer e praticar, nós também somos levados cativos, nós somos presos em cadeias do pecado, e Satanás gosta disso. Como ele aplaude quando nós deixamos de seguir a Deus, quando nós nos desviamos da sua palavra. E queridos, voltando para o texto, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, entra em Jerusalém, foi um cerco doloroso, foi uma guerra desigual. Os jovens, eles foram completamente esmagados, eles foram passados ao fio da espada, as crianças foram esmagadas sobre as pedras, as jovens foram abusadas. Os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas. Os que tentavam escapar do cerco de morte, eles eram encurralados pelos edomitas que festejavam a ruína de Jerusalém. E Jerusalém, querido, experimentou um cativeiro por 70 anos. E aqueles que voltaram agora estão relembrando o passado. Eles estão vivendo uma experiência amarga. Eles estão desenterrando um passado de dor. Eles estão fazendo incursões pelos corredores sombrios das lembranças daquilo que um dia os fizeram sofrer. Eles se lembram quando deixaram de cantar. Você já pensou, meu querido irmão, ministério de louvor e adoração da nossa igreja, eu chegar aqui no culto de adoração e louvor ao Senhor, olhar para esses instrumentos todos encaixotados, a bateria toda desmontada, o teclado na sua caixa, os violões, as guitarras, todos guardados, e eu me dirijo ao ministério e dizendo para ele: vamos louvar. Pastor, não temos louvor. Pastor, não temos o que adorar. Pastor, não temos o que cantar. Não temos o que celebrar. Irmãos, era desse jeito que aquele povo estava se sentindo. Sabe por quê? Porque estavam vivendo de experiências do passado, e eles não tinham mais força e coragem para pegar os seus instrumentos para louvar e adorar a Deus. E eles então se lembram de quando eles dependuraram as suas harpas no salgueiro. Salgueiro, uma árvore frondosa. O salgueiro, uma árvore capaz de dar sombra, amenizar o calor. Mas eles não se lembram desse fato. Mas eles se lembram de que eles penduravam as suas harpas, os instrumentos de adoração e louvor, porque não tinham o que cantar, porque viviam do passado, viviam de memórias amargas. Irmãos, nós temos que lembrar que nós não somos diferentes daquele povo, ok? O cativeiro havia passado, mas as memórias amargas não. Quantas pessoas vivem no dia de hoje lembrando o passado, lembrando de coisas que já se foram, não existem mais, mas que ainda atormentam a mente, atormentam o coração. Quantas vezes nós somos assaltados por crises? O que acontece conosco, como somos assaltados por esse tipo de crise, nós simplesmente ficamos pessoas estranhas. Nós perdemos a doçura da vida. Você olha para o rosto de determinadas pessoas, você vê claramente que aquela pessoa está vivendo um momento difícil na sua vida pela expressão do seu rosto. Pessoas que vivem amargando o passado, vivendo no passado, são pessoas amargas,
que não consegue ver nada de bom na sua frente, não consegue ver nada de bom na vida. São pessoas azedas, são pessoas fechadas dentro de si mesma. Não conseguem sorrir, não conseguem desfrutar dos momentos que eles estão vivendo, de alegria, momentos de felicidades. Queridos irmãos, como aqueles judeus presos na Babilônia, quantas vezes nós também deixamos que as circunstâncias da vida determinem o rumo das nossas emoções, e por isso deixamos de cantar. Quando você estiver triste, experimente louvar a Deus. Quando você estiver passando por alguns problemas, experimente louvar a Deus. Você vai experimentar algo diferente, você vai experimentar algo novo na sua vida. Mas quando tomamos o caminho contrário, nós nos tornamos um poço de amargura. E quando nós somos amargos, queridos irmãos, nós contaminamos aqueles que estão ao nosso redor. Basta uma batata podre para estragar todas as batatas de um saco. Não é verdade? Quando eu me torno amargo, quando eu me torno um poço de amargura, quando eu vivo do meu passado, eu simplesmente afeto as pessoas que vivem e que estão ao meu lado. Pessoas que perdem a alegria. O que nós podemos, irmãos, tirar? Quais as lições que podemos tirar do Salmo 137? Primeiro, aqueles que vivem do passado esquecem o presente. Aqueles que vivem do passado esquecem do presente. O versículo 1 diz que aquele povo estava junto aos rios da Babilônia, e ali eles se assentavam, eles choravam quando eles se lembravam de Sião. É fácil, queridos, cantar em Sião os cânticos de Sião, mas somos chamados, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós somos chamados a entoar cânticos ao Senhor também no cativeiro. Nós somos chamados a cantar os cânticos do Senhor também debaixo da pressão, debaixo da dor, debaixo do luto, no prejuízo, na afronta, na enfermidade. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, diz o salmista, louve ao Senhor. Salmo 150 diz isto. A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida de louvor. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com cânticos. Nós não podemos permitir e deixar que qualquer circunstância, que a crise nos endureça e nos torne como um rio seco, esturricados. Nossa espiritualidade não pode ficar presa, querido, somente no contexto do sagrado. Entende isso? Tem gente que na igreja é uma bênção. Tem gente que na igreja louva, canta os cânticos de Sião, com exultação em Sião, mas ficam amargos, ficam duros e praguejam diante de adversidades, diante dos problemas e diante de algo diferente na sua vida. Devemos, irmãos, cantar como Jó. Devemos lembrar como Jó. Jó, ele teve uma perda grandiosa. Jó, queridos, ele teve prejuízo financeiro. Ele perdeu todo o seu rebanho. Jó, ele estava de luto porque ele perdeu todos os seus filhos. Jó, ele ficou enfermo, mesmo diante da incompreensão conjugal, porque a esposa disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra, ou seja, peça a ele a morte, porque olha o estado que você está,
Olha o estado que você se encontra. Você era um homem mais rico dessa região e agora se tornou o homem mais pobre dessa região. Você perdeu tudo que você tinha. Você perdeu tudo que você tinha. Sabe o que Jó disse? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó capítulo 1, versículo 21, que em nada Jó amaldiçoou Deus, que em nada Deus reputou a Deus o acontecido, o ocorrido com ele. E ele entendeu, queridos, que se Deus permitiu, é porque ele era Senhor, ele era soberano e ele tinha os seus propósitos, como teve o seu propósito. No meio da Babilônia, diziam os judeus, nós dependuramos os nossos instrumentos. Verso 2 diz isso. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Queridos irmãos, o que nessa noite o texto quer nos ensinar é que nós precisamos aprender a vencer esses sentimentos de derrota, esse sentimento que nos causa aflição, nos causam aflição. E queridos irmãos, no meio dessas circunstâncias, nós precisamos aprender a arte de louvar a Deus diante de qualquer situação que nos cerca. Nós podemos observar isso em Davi. Mesmo em meio a provas mais difíceis, sempre havia um cântico em seus lábios. Além disso, queridos, Davi nos revela uma imensa vontade de lutar, de viver e de vencer. A atitude dos cativos era apenas de lamentação. Não havia perspectiva de melhora do agir de Deus ou qualquer expectativa de um futuro promissor. Agora, querido, preste atenção, só reclamar, só lamentar não resolve nada. E além disso, queridos, vamos pensar um pouco. A situação que eles estavam vivendo era simplesmente a colheita daquilo que eles haviam plantado. Ou seja, era simplesmente fruto do seu pecado ou dos seus pecados. Deve haver em nós uma atitude diferente. Precisa haver em nós uma atitude de arrependimento. Precisa haver em nós uma atitude de quebrantamento, porque somente a partir daí é que o Senhor agirá e poderá agir em nosso favor e em nossas vidas. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Quando qualquer situação desfavorável lhe sobrevier, louve ao Senhor. Quando qualquer situação lhe sobrevier, não deixe que isso torne você uma pessoa apática, sem atitude. Não deixe morrer a esperança. Não aceite de uma forma passiva uma derrota que o diabo provavelmente quer impor na sua vida para que você deixe de louvar a Deus. Louve ao Senhor em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento da sua vida. Se você não fizer isto, se você se abater, se entregar, você está decretando na sua vida um fracasso. Você está dizendo que Deus não pode agir na sua vida. Você está dizendo que Deus não pode agir em seu favor. Você está dizendo que Deus não tem poder para mudar aquela situação. E quem sabe que você mesmo criou aquela situação. Você está dizendo, Deus é impotente. Deus não tem poder para mudar a minha vida, a minha situação. E você se entrega, aí sim, você se torna um derrotado.
Em segundo lugar, queridos irmãos, eu não posso viver do passado, mas eu posso cantar. A minha atitude pode ser diferente, deve ser diferente daqueles que o salmista descreve, presos na Babilônia. Eles não podiam cantar, mas eu posso cantar. Diz o texto, versículo 3, que aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E aqueles que nos destruíram, ou aqueles que destruíram Jerusalém, queimaram Jerusalém, colocaram Jerusalém em total ruína, pediram que nós os alegrássemos, que nós cantássemos canções de Sião, fora de Sião. E o versículo 4, mais uma vez essas pessoas diziam: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como podemos cantar fora de Sião? Como podemos cantar e alegrar aqueles que nos oprimem? Como podemos alegrar aqueles que nos derrotaram? Como podemos alegrar aqueles que nos tornam presos, cativos? Eles penduraram, como eu disse, a sua harpa, instrumento ligados à adoração coletiva em Jerusalém, porque a Babilônia não foi o lugar para o seu louvor nacional. Ou seja, eles pensavam em termos de adoração apenas em Sião. Eles pensavam em adoração coletiva apenas em Jerusalém. Os babilônios, talvez por curiosidade, ou talvez, quem sabe, para se divertir do sofrimento dos seus cativos, pediram a eles que cantassem os seus hinos. Queridos, os judeus não conseguiram, por entenderem que estavam longe da presença do Senhor, ou seja, aquela ideia de que o Senhor só habitava no templo de Jerusalém, aquela ideia que o Senhor, o louvor tinha que ser somente naquele lugar. Ou seja, é aquela compreensão errada do louvor ao nosso Deus. Eles não conseguiram louvar a Deus. E a situação, queridos, aqui vivida neste salmo, é uma situação muito complicada, porque a esperança e as forças já não davam mais sinal de vida. E aqui eu quero fazer uma aplicação às situações pelas quais nós passamos, que nós não conseguimos enxergar nada além de cinzas, nada além de um céu escuro, nada além de um céu, umas nuvens de escuridão, em que o sol não pode brilhar. Ou seja, há uma expectativa no dia, ou seja, sem previsão, no dia em que esse sol poderá brilhar novamente. Foram 70 anos de cativeiro, e com certeza não foi um tratamento VIP. Eles não estavam no hotel 5 estrelas, eles não estavam numa suíte, com pessoas para arrumar a cama, um banheiro, pessoas servindo e limpando o seu quarto. Mas, queridos, eles estavam no cativeiro, 70 anos, eles não queriam cantar porque perderam as suas esperanças. Tem gente naquele cativeiro que nasceram lá, e certamente alguns morreram no cativeiro, sem ao menos saber o que é uma vida livre. Deus tinha alertado o seu povo, Deus tinha mandado profetas que isso iria acontecer, mas não ouviram a voz de Deus, não ouviram os profetas. Antes se alegravam, se banqueteavam em orgias, se banqueteavam em depravações, rejeitando deliberadamente o nome de Deus, rejeitando deliberadamente as misericórdias de Deus, rejeitando deliberadamente a graça de Deus. Eles não entendiam o que é graça de Deus, como muitos de nós também não conhecemos o que é a graça de Deus em nossas vidas.
Se a bondade de Deus, irmãos, tem nos alcançado e a misericórdia tem nos assistido, o momento não é de festejar, né, pessoalmente, não é de banquete, mas de adoração e de cuidado. Com Deus, irmãos, não se brinca. Aquele povo, às duras penas, eles aprenderam isto. Com Deus não se brinca. E rejeitar Deus é a pior coisa que podemos fazer. E como nós rejeitamos Deus, irmãos, como nós rejeitamos os ensinamentos de Deus, como nós rejeitamos os caminhos de Deus, como nós rejeitamos o alerta de Deus em nossas vidas. Rejeitar Deus é a pior coisa que se pode fazer. Brincar com Deus é a pior coisa que se pode fazer. Quem vira as costas para Deus está desprezando, queridos, quem sabe a última oportunidade que poderia livrá-lo da morte. E em terceiro e último lugar, aquele povo, assim como nós, deixamos de cantar por causa de uma falsa religiosidade. O verso 5 em diante, nós lemos: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da tua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. Ou seja, traga à sua memória, ó Deus, os edomitas, nos dias que Jerusalém foi destruída pelos babilônios e pelos seus aliados. Descobria até os seus alicerces, ou seja, eles sejam escavados até o alicerce para que eles se tombem totalmente. Queridos irmãos, o verso 8 diz: ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que retribuir a você tudo aquilo que vocês pagastes a nós, tudo aquilo que vocês fizeram a nós. Feliz aquele que pegarem teus filhos e fizer a mesma coisa que vocês fizeram com os nossos filhos, dar com eles nas pedras. Queridos irmãos, se a minha espiritualidade interrompe o meu cântico diante da injustiça e da opressão, se eu dependuro as minhas harpas em terra estranha, se minha liturgia só é prestada dentro dos muros de Sião, ela não passa de uma espiritualidade teatral e cênica, porque o louvor e a adoração não está limitado às circunstâncias, a paredes, a muros e a lugares. Aqueles homens, eles encostaram as suas harpas porque não tinham motivo para adorar a Deus segundo o pensamento deles. Queridos, muitos de nós hoje, muitos vivem de uma espiritualidade mística, ou seja, de montes, somente de vigílias, somente de acampamentos, somente de congressos, mas isto não traduz essa espiritualidade em vida na hora da opressão. Só cantam cânticos de Sião em Sião. Só cantam cânticos de louvor no templo. Não são capazes de adorar e louvar a Deus fora deste ambiente. Os versículos 5 ao versículo 9 revelam que eles desistem de cantar porque desistem de perdoar. Desistem de cantar porque desistem de perdoar. E esse texto está cheio de violência. Esses versículos estão cheios de desejo de vingança.
Eles ficaram amargos, revoltados, cheios de ódio. Até os seus opressores pediram para eles serem ou se tornarem alegres. E eles se tornaram como aquelas feras que se livram das jaulas, sedentos de vingança, sedentos por poder pegar a sua presa. Aquele povo, eles viveram em função do que foi, em função do que era, em função do que passou, daquilo que aconteceu, mas que já deixou de ser. Mas no seu coração ainda ardia o desejo de vingança. Aquilo estava consumindo aqueles homens e aquelas mulheres. O desejo de vingança era tal que escorriam em seus lábios como o sangue de uma presa na boca de uma fera, do seu predador. Queridos, eles tinham sombra, eles tinham descanso, eles tinham refrigério. Os salgueiros eram árvores frondosas das grandes e úmidas planícies da Babilônia. Eles não conseguem enxergar a bondade de Deus. Eles não conseguem discernir o propósito da disciplina de Deus, porque aquele cativeiro nada mais foi do que a disciplina de Deus aplicada na vida daquele povo, para que eles pudessem aprender a temer, a conservar em mente, a seguir ao Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, estou encerrando a minha palavra nesta noite. Vamos olhar ao nosso redor. Vamos olhar ao nosso redor. Quantas coisas boas Deus tem feito por nós. Quantas bênçãos vocês e eu nós temos recebido. Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Se você é daquelas pessoas que reclamam por qualquer coisa, pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de ficar se lamentando. O leite que já foi derramado. Enxugue o leite. Tome o resto que sobrou na vasilha e continue em frente, porque Deus quer alimentar a sua vida. Precisamos dar um basta nesta murmuração. Isaías capítulo 54, versículo 1, nós lemos: canta alegremente, ó estéril, você que não deu à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto. Então, meus irmãos, aqueles que nos acompanham aqui no templo e aqueles que estão nos acompanhando pela mídia, pelas redes sociais, Deus nos convida a louvá-lo mesmo em situações absurdas. Mesmo em situações absurdas. Muitos de nós, irmãos, temos tanto, mas não aprendemos a arte da gratidão. Eu não sei, acho que eu já contei para os irmãos uma história de uma irmãzinha que eu pastoreei em Macaé. E essa irmãzinha era muito pobre e muito humilde. Essa irmãzinha, ela era muito doente. Mas todas as vezes que eu chegava em sua casa, ela me recebia com um sorriso lá na orelha. Às vezes não tinha o que comer. Às vezes não tinha dinheiro para comprar remédio para a sua bronquite, para a asma. Eu chegava em sua casa com a minha esposa e muitas vezes ela tossia o tempo inteiro. Nem colchão ela tinha para dormir. Às vezes, né? Tivemos que fazer uma campanha e comprarmos um colchão para aquela irmã dormir, comprar remédio para que ela pudesse tomar, levar cesta básica para que ele pudesse se alimentar.
Mas, irmãos, a alegria com aquela irmã nos recebiam, não era só eu por ser pastor e Keila por ser minha esposa, não. Qualquer pessoa que chegava naquela casa era recebida com muita alegria. E a primeira pergunta que eu fazia para aquela irmã: como é que a irmã está? E ela, com um sorriso, com o pé descalço, numa casa sem piso, de barro batido, ela dizia: está tudo bem, meu pastor, está tudo bem, meu pastor. Queridos, Deus nos convida a cantar, Deus nos convida a louvá-lo até nas situações absurdas. Temos que aprender com Paulo. Atos 16 nos conta, nos mostra Paulo e Silas presos na prisão, porque estavam pregando a Jesus Cristo, e isso incomodava as autoridades. E Paulo, destemidamente, ele e Silas pregando a palavra, ele então é preso, e próximo da meia-noite, perto da meia-noite, diz o verso 25, que Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Queridos, aí eu penso, que chance os israelitas perderam de não tocar a harpa, que chance eles perderam por não cantar louvor, para mostrar para os babilônios que a alegria independe da situação. Eu estou preso, mas eu louvo ao Senhor. Eu estou cativo, mas a minha harpa continua tocando, a minha harpa continua louvando. Meu irmão, você que nos ouve aqui nesta noite, não permita que as circunstâncias da vida apague a sua luz, que deve brilhar todos os dias. Não permita que as circunstâncias da vida façam com que você pare de cantar, pare de louvar ao Senhor. Louve ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Não perca a doçura da vida. Lembre-se de uma coisa: é Deus quem dirige tudo. E eu quero desafiá-lo nesta noite a fazer da sua vida uma canção alegre, não uma canção fúnebre, não uma canção de lamentação, não uma canção de amargura, não uma canção de tristeza, mas louve ao Senhor, adore ao Senhor, se alegre com o Senhor, o Deus da nossa salvação. Então eu quero dizer para você nesta noite: tire os seus instrumentos do salgueiro, tire os seus instrumentos de onde você dependurou, louve ao Senhor, cante ao Senhor todos os dias da sua vida, porque Ele é bom e eternas são as suas misericórdias. Eu quero que você entenda isso nessa noite, e eu quero desafiá-lo a fazer isso nesta noite. Vamos colocar na nossa boca um novo cântico a cada amanhecer. Amém, igreja? Amém. Quem sabe você que está me ouvindo nesta noite, esteja vivendo desanimado, triste por qualquer circunstância. Aprenda a louvar a Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, e não é difícil, porque estamos vivendo um tempo difícil, embora já estejamos melhorando, né? A curva já está na descendência. Como lembrou Eliane hoje de manhã, são mais de 3 milhões curados, mas a mídia, ela foca nos infectados, nos mortos. Vamos fixar os nossos olhos nas bênçãos de Deus. Vamos fixar os nossos olhos nas misericórdias de Deus. Quem sabe você que está nos assistindo nessa noite, quem sabe você que está conosco aqui nesse templo, louvando a Deus conosco, esteja pensando, ou quem sabe já dependurou o seu instrumento de louvor. Eu quero desafiá-lo nessa noite a tirar esse instrumento
de onde você dependurou e começar uma vida nova com Cristo, louvando, enaltecendo, exaltando, pulando de alegria, saltando de louvor, porque o nosso Deus, Ele merece. Quando eu penso que aquele povo lá na Babilônia perdeu a chance de mostrar aos babilônios que não era uma prisão, que não era um cativeiro, que os poderia deixar tristes. E eu penso na nossa vida, quantas vezes nós perdemos essa oportunidade de mostrar às pessoas que estão à nossa volta quão grande é o meu Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E se você está vivendo essa situação nos dias de hoje, eu quero desafiá-lo a entregar o seu caminho ao Senhor. Descansa nele, e o resto e as demais coisas Ele fará. Eu queria orar com os irmãos nesta noite, mas eu queria fazer da seguinte maneira: você não precisa vir aqui à frente para evitar a aglomeração, mas se por algum motivo você tem deixado de louvar a Deus por qualquer circunstância da sua vida, e você necessita que Deus mude o curso da história da sua vida, que Deus coloque no seu coração um cântico novo, para cantar louvores ao Senhor em toda e qualquer situação. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, e se você que está aqui conosco nesta noite ainda não dedicou a sua vida, não entregou a sua vida a Jesus Cristo e não sabe como louvar e quer aprender, então eu quero desafiá-lo nesta noite a fazer o seguinte: você vai ficar de pé no seu lugar, eu vou orar por você agora, eu vou pedir a Deus que esteja abençoando a sua vida, vou pedir a Deus que coloque um novo cântico no seu coração, nos seus lábios. Enquanto eu estiver orando, se você desejar, você poderá ficar de pé. Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite, pela Tua palavra que foi lida, pela Tua palavra, Senhor, que foi explicada, que ela possa, ó Senhor, ter alcançado muitos corações nesta noite. Que o Senhor abençoe a vida dos Teus servos, que agora se colocam de pé. O desejo, ó Deus, é que eles se tornem pessoas abençoadas pelo Senhor. Que o cântico de louvor e adoração jamais falte em suas vidas. Que jamais dependuremos os nossos instrumentos, que nós possamos louvá-lo, ó Deus, todos os dias de nossas vidas. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão passando por necessidades, por problemas, que sejam alcançados pelo Senhor. Abençoe aqueles que estão passando, ó Deus, por problemas financeiros, por aqueles que estão vivendo problema de desemprego, por aqueles que estão passando por enfermidade, seja ela qual for. Ó Senhor, visite-os com a Tua mão de poder. Manda, ó Deus, uma unção de cura para restaurar essas vidas, levantar o ferido e curar o enfermo. Ó Deus, que em nossa boca jamais falte louvor, que nós tenhamos sempre motivos para louvar e bendizer o Seu nome. Assim nós oramos, entregando os Teus servos nas Tuas mãos, hoje para todo sempre, no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.
Levanta a tua voz ao Senhor, que te cuida, que te sara, que te liberta. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, foi comum morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clame ao teu Deus, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Amém, Jesus. Esse cântico, ele reproduz exatamente aquilo que o Salmo 137 nos levou a meditar nesta noite. Há muita gente vivendo na Babilônia. Há muita gente vivendo em Babilônia por causa dos seus pecados, por causa de se afastar da presença de Deus. Como o cântico diz, Babilônia não é o nosso lugar. Como Babilônia não era o lugar daqueles que foram para lá cativos. Deus um dia os libertou. Deus um dia os tirou e os levou novamente para Sião,
para o local aonde eles tanto desejavam voltar e cantar. Mas não façamos como eles. Eles não cantaram lá na Babilônia, porque entendiam que eles tinham que cantar o cântico de Sião em Sião. Vamos louvar, bendizer o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância ou em qualquer lugar. Como eu disse, muitas pessoas se encontram cativas, presas por causa dos seus próprios pecados e precisam ser libertas desses pecados. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Já estamos encerrando o culto desta noite, mas queríamos apenas fazer um lembrete que no próximo domingo, primeiro domingo de setembro, nós teremos o primeiro culto matinal. Vai começar às 9 horas da manhã. Mas esse culto, ele vai ser especial no sentido de que vai ser um culto onde os idosos que estão desejosos de vir ao culto não podem vir. Eles virão e eles participarão do culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E nós celebraremos a ceia do Senhor domingo que vem e também no segundo domingo. E eu espero contar com vocês, são os únicos que não são idosos que podem vir, domingo pela manhã, ok? E os diáconos também, que vão servir a ceia, ok, gente? Então fica aí o convite, você que é membro da nossa igreja. Hoje um grupo de irmãs saíram por Carapebus entregando um convite para esse culto e vai continuar durante a semana entregando esse convite para que você possa participar do culto do próximo domingo às 9 horas da manhã. Amém? Bom, vamos encerrar, vamos colocar de pé, vamos impetrar a bênção apostólica. Lembrando que amanhã, às 6 horas da manhã, nós retornaremos para a oração da madrugada. Muitas pessoas têm se achegado nesse momento, às 6 da manhã. Estamos meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor, começando o dia com uma reflexão e começando o dia orando ao Senhor. E muitos pedidos de oração têm surgido todos os dias. Eu vi o Josué cochichando com o Batista lá, parece que é sobre o mutirão, é isso? Terça-feira retornaremos ao mutirão 100%, ok? Então todos os irmãos que trabalham no mutirão, terça-feira estaremos aqui novamente para poder continuar a obra aqui do nosso pátio e encerrar, concluir o que nós começamos aqui, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana, com a graça e a paz do nosso Deus. Que o amor de Deus o Pai e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do doce e Santo Espírito esteja aqui presente conosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Amen.